Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, agora 9 horas e 31 minutos. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem aí, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você viu que eu cheguei bem cedinho hoje, 9h30, né? Porque eu tenho uma reunião 10 horas hoje, eu tenho que prestar um depoimento na Polícia Federal via telefone, né? E o escrivão daqui a pouco vai me ligar. E daí eu preciso encerrar 10h30, né? Em cima do laço, eu preciso fazer o encerramento, tá? Então vocês já sabem que a gente não vai poder ficar batendo muito papo, né? Tá bom? Beleza? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quis vir mais cedo para a gente não perder o dia de estudo, tá bom? Vamos vir no capítulo 13, a gente está no verso 14, se você puder fazer a gentileza, tá bom? Vamos lá? Marcos capítulo 13, verso 14. Glória a Deus. Vamos embora, galera, vamos embora. Hoje está mais cedo por motivo de força maior, literalmente. Vamos lá. Glória a Deus. Deus abençoe todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe vocês todos, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Maria Alice, bom dia. Deus abençoe. Vamos lá, galera. Gabi, bom dia. Vovó Angelina, Deus abençoe, vovó Angelina. Posso ler o texto? O texto diz assim, ó. A epígrafe, né? O sermão profético continua, a grande tribulação. 14 diz assim, ó. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, que não desçam para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Ora, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor, poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos conduzir, Senhor, diante de Deus, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e dá para nós, Senhor, a compreensão, o entendimento, o discernimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Jesus está falando sobre o dia mau, né? Vamos aqui na minha interpretação. Jesus está falando sobre o dia mau. Aqui ele já não está falando mais sobre 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo e, né, ferrou todo mundo. Não está falando sobre outros tempos, ele está falando sobre o dia que a abominação, que o anticristo vier sobre Israel, né? Ele está falando da guerra, ele está falando da situação difícil que será, né, quando estas coisas aí acontecerem. Então, Jesus ele vem trazendo para nós aqui, eu vou ler devagarzinho aqui com você para te mostrar que de fato é isso mesmo, né? Olha aqui, o verso 14 diz assim, ora, quando vós virdes é do verbo ver, né? Quando você ver, isso é lá no futuro,
a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, ou seja, em Jerusalém, né? Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que tiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque não vão ter condição de fugir, né? Vão estar numa situação difícil, entendeu? Aqui, nesse texto, teoricamente, o arrebatamento já aconteceu, né? Por isso a abominação veio, ele veio como se fosse Jesus, né? O Meshiach, ele veio dessa maneira e o povo o recebeu. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, muitos vão receber ele como se fosse o Cristo, inclusive Israel. A Bíblia diz isso aí, né? Que aqueles que negaram Jesus como Senhor e Salvador, porque até hoje o povo de Israel diz que o Messias não veio, mas virá, então eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias, Jesus Cristo como Senhor, e eles o estão esperando, né? Gabriel, para mim, por favor. Eles o estão esperando, né? Para mim colocar o telefone aqui. Não sei se eu consigo ver, olha que o meu irmão vai chamar aqui. Eles estão esperando, né? O Messias vir e a operação do erro e do engano virá e eles então o receberão. Não é gravado, irmão. A gente tá ao vivo, tá? É que eu comecei 9h30 em pontinho, porque 10 horas eu preciso sair. Então o pastor começou bem, para dar tempo de meia hora pelo menos a gente conversar um pouquinho, tá? Amanhã a gente volta no assunto, explica de novo com mais calma, já estou correndo um pouquinho para poder ler todo o texto, tá? Mas daí amanhã a gente volta e lê de novo com mais calma, se for o caso, se não ficar bem explicado aí, tá bom? Então, a Bíblia diz que o povo de Israel não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando eu falo povo de Israel, a maioria
máximo aí. Vamos ver? Será que melhorou agora? Tá fazendo um barulho forte, a galera falou. Bom dia. Bom dia. Alô, alô, alô. Voltou agora? Estão me ouvindo aí? Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Tudo bem? Bom dia. Melhorou agora? Ainda não. Agora voltou. Voltou. Desculpa aí, tá? A gente fez uma configuração nova e esse braço do microfone ficou longe aqui. Eu vou ter que pôr aqui para ele ficar mais perto, Gabriel, que daí ele não estica tanto. Vamos mudar depois. Desculpa aí, tá? Faz parte, né? Então, a operação do erro, quando a Bíblia trata dele, ela está falando sobre o anticristo. A Bíblia diz, ela nos explica, dizendo que o anticristo, quando vier, ele vai vir para acabar com uma guerra, tá? Ele vai vir para acabar com uma guerra. É para isso que o anticristo vai voltar em Israel, que vai haver uma guerra e ele virá então como se fosse para trazer paz. Então ele será, nesse momento, ele será como o povo de Israel quer. Porque o povo de Israel sempre esperou, na verdade, que Jesus Cristo fosse como Davi, um rei bélico, né? Um rei que viria para lutar pelo povo de Israel, os libertando pela espada. Essa sempre foi a concepção de Israel sobre o Messias. E eles nunca imaginaram que Jesus voltaria sentado sobre um jumentinho, né? Eles nunca imaginariam que Jesus voltaria como trazendo um reino de paz, vamos dizer assim, né? Eles esperam que Jesus venha como um rei guerreiro, né? Como um general comandando os exércitos de Israel para conquistar o mundo. É isso que Israel imagina, é isso que eles pensam, entendeu? É isso que eles pensam. Eu acho que não vai ser a Terceira Guerra Mundial, Marisley Steinbach. Eu acho que não. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial faz parte de guerras e rumores de guerras, é antes. A gente precisa olhar a volta de Jesus para uma guerra de Israel. Por isso todo mundo fica preocupado com essa guerra de Israel com o Irã, que está na boca aí. Né? Que eu sempre fico falando para vocês sobre essas coisas, porque eles são sinais bíblicos da volta de Jesus. Então, por isso eu sempre estou trabalhando essas notícias. Tem gente que fica assim, mas você não vai pregar a Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia para vocês. Né? Só que a diferença é que eu estou ensinando coisas para vocês aí que ninguém ensina, né? Que os caras não falam para você. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela, quando você estuda ela, e eu não posso te dar um versículo porque eu estou falando de vários livros ao mesmo tempo, né? Você precisa entender o que vai acontecer na volta de Jesus através do estudo, através de tudo aquilo que você lê, aprende, entende, compreende com a palavra de Deus, recebendo o ensinamento do Espírito Santo, né? Então a gente aprende a história. Eu estou te contando a história de como vai ser quando Jesus voltar. Tá bom? Estou te contando a história de como vai ser como Jesus voltar. Então, vai ser um falso Cristo. O anticristo vai ser um falso Cristo. Porque ele não vai chegar como anticristo, ele vai chegar como se fosse o Cristo. Entendeu? Ele vai chegar como se fosse o Senhor, o resolvedor de problemas, o cara. Né? Por isso, todo mundo entende que ele vai ser uma grande autoridade política. Entendeu? Uma grande autoridade política. Eu já disse para você que a Bíblia diz que a família dele vem da Babilônia. A Babilônia é o Iraque. Então a raiz da sua família, então 99% que ele vai ser um muçulmano. Eu vi um professor esses dias, falando que para que se cumprisse não sei o que lá no Apocalipse, o cara precisava ser o Papa. Isso é uma baita de uma imbecilidade, né? O cara é analfabíblico, né? Não tem conhecimento adequado. Então quem de fato estuda, né, a palavra de Deus com mais afinco, com mais carinho, eu vou colocar assim, né? Porque
a vinda de Jesus Cristo ele não se refere apenas no livro de Apocalipse. Ou a chegada do anticristo não se trata apenas no livro de Apocalipse. Não, muito pelo contrário. Entendeu? Então a gente precisa estudar bastante o livro de Daniel, que é o livro profético que trata sobre isso. O livro de Isaías, que também fala sobre isso. O livro de Joel, que também fala bastante. Então tem muitos lugares dentro da palavra de Deus, muitos livros proféticos que tratam sobre a volta de Jesus Cristo, que são escatológicos, né, e que coadunam ou que agem junto com o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. De Apocalipse é difícil de entender, mas quando a gente estuda o Velho Testamento e a gente vê as coisas que vão acontecer no porvir, e a Bíblia fala, e no porvir, e quando vier, e quando, né, principalmente Isaías, que é o livro messiânico, né, talvez você não saiba, mas o profeta Isaías é um profeta messiânico. Você está ouvindo o barulho do meu celular aqui, porque eu estou esperando uma ligação que eu tenho que prestar um depoimento hoje para a Polícia Federal, e eu fui intimado, e é para ser às 10 horas da manhã, então eu estou com o meu telefone aqui ligado, esperando que o agente da Polícia Federal me mande o link aqui para eu entrar, para eu poder prestar depoimento, tá? Então é por isso que eu estou acelerando aqui para ele ligar, a gente já está meio terminadinho aqui. Tá bom? Então a gente precisa, nós precisamos, eu preciso, você precisa, né? A gente precisa estar prestando bastante atenção na palavra de Deus para a gente não ser enganado. Eu queria salientar com você o verso 19, que diz assim, ó, presta atenção no 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. 20 diz assim, ó, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, quem são os escolhidos? Quem Deus escolheu? O povo de Israel. Entendeu? O povo de Israel. Há controvérsias nisso, já vou te adiantar. Há controvérsias, existem outras linhas teológicas de raciocínio e pensamento, não é só a minha, e essa não é a minha, é a que eu aprendi, que eu estou te ensinando, tá? A que eu estou te ensinando é que eu aprendi com os meus professores mais velhos aí. Márcia Correia, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe, um beijo para Cláudia Sueli, da Bahia, Deus abençoe, querida, tá? Então eu estou te dando aqui a linha teológica que eu aprendi. Existem outros caras que falam outras coisas, mas o que a gente entende é isso, tá? Então, Henrique Pangela, Pai do Senhor, bom dia, Pastor Santo. Por sua avaliação, qual a razão de tempo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Não existe razão de tempo, Henrique Pangela, biblicamente falando. O que existe é cumprimento da profecia. Então Jesus disse que primeiro a necessidade que o evangelho seja pregado a toda criatura, e então haverá o fim. Então nós estamos correndo o tempo de Deus, o relógio de Deus, para que este evangelho seja pregado a toda criatura, e a gente sabe que existe alguns países onde há restrição para que o evangelho seja pregado. Entendeu? Exemplo, Coreia do Norte, China, mesmo assim o evangelho está crescendo lá, mas muita gente não ouviu ainda. Mongólia, Paquistão, Irã, né? Existem alguns países do mundo onde o evangelho não foi pregado publicamente para toda criatura. Então, esses regimes totalitários que andam no mundo precisam cair para que o evangelho seja pregado na rua para todo mundo ouvir. Entendeu? Então, por isso esses regimes totalitários precisam cair, e eles só vão cair na guerra, não vai cair no amor. Certo? Não vai cair no amor, né? Então, a gente observando o mundo, as circunstâncias, as situações, né? A gente vê que tem coisas aí que estão em vias de acontecer. No WhatsApp da Lu, daí a Lu tem o link, daí entra, ela mandou o link de volta, e entra lá no link e vê se o cara já liberou aí para nós, por favor, da Lu. Então, nós, observando esse texto, o verso 21, ele diz assim, então se alguém vos disse, ou disser, né? Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo e ei-lo ali, não acrediteis.
Por que, irmão, não acreditei? Porque não é o Senhor. Entendeu? E Cíntia Rodrigues, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Porque não é o Senhor. O Senhor está no céu. E a gente precisa ter isso bem consciente. O 22 diz assim, ó, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, vírgula, se for possível, vírgula de novo, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então, o Senhor, ele está nos avisando antecipadamente para que a gente não seja enganado caso a gente fique aqui depois do arrebatamento. Entendeu? Caso a gente fique depois do arrebatamento, nós corremos esse risco? Claro que sim. De não estarmos vivendo em santidade, de não estarmos fazendo as coisas da maneira correta, de não estarmos andando da maneira correta, do jeito certo. Corremos o risco. A luta aí já. Entendeu? Nesse sábado, eu quero encerrar com você aqui, te contando. Nesse sábado, presta atenção que eu vou te falar. O anjo do Senhor veio falar comigo de maneira muito clara. A gente estava na oração da vigília, na igreja, nesse sábado. E o anjo do Senhor veio conversar comigo e ele me falou uma coisa e mandou dizer para vocês. Ele disse para mim que a partir de hoje, segunda-feira, escute isso aqui, que a partir de hoje, segunda-feira, disse o anjo do Senhor, que nós vamos entrar num novo tempo no Brasil. A partir de hoje. Um tempo de justiça. O Senhor disse que as coisas vão começar a mudar. Ele disse a guerra, abre aspas, a guerra vai começar a partir de segunda-feira, hoje. Tá? Então presta atenção, porque esse tem o sentido espiritual da coisa. Tá? É uma visão, uma revelação profética, é o que eu estou te falando. O anjo do Senhor falou comigo e mandou eu falar para você. Ele disse assim, ó, fale para o meu povo se preparar. Porque não vão ser dias bons, vão ser dias maus. E eles começam segunda-feira. Entendeu? Hoje. Vão ser dias maus. Os dias maus chegaram, disse o Senhor. Ele disse, vai haver uma mudança de comportamento das pessoas. Vai haver uma mudança de comportamento das pessoas. Ele chamou a minha atenção e ele disse, você viu essa semana que um policial federal, o anjo do Senhor falou para mim, foi preso na sua casa com $200 mil? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, vão começar a ser presas pessoas pela Polícia Federal com 2 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões em casa. Escute isso. Em casa. Ele disse, a Polícia Federal vai começar a prender deputados, senadores, escute, juízes, promotores, procuradores, políticos famosíssimos e todos com muito dinheiro escondido, sendo pegos em flagrante. Deus me mostrou isso, falou isso para mim. As pessoas vão ficar chocadas nas suas casas, porque elas vão ver isso acontecer na televisão. O Espírito de Deus falou para mim, é sábado. Escute isso que eu estou te falando. Sábado de noite, era meia-noite já, domingo praticamente, um pouco mais de meia-noite. Tá? Escute. Serão presas grandes autoridades. Ele disse, as pessoas vão se surpreender com as pessoas que estão roubando o INSS, que estão recebendo dinheiro, desse dinheiro que foi roubado. A polícia vai seguir o dinheiro e vai começar a prender as pessoas. E nós vamos passar a viver um estado de guerra. Escute isso.
E o Senhor disse que vai começar hoje. Aí ele falou para mim, ele disse, lembra, meu filho, você se lembra quando eu te dei uma visão do presidente Bolsonaro com uma chave na mão e que ele ia até uma porta, colocava essa chave numa porta de ferro bem grande, bem antiga. Quem lembra dessa visão que o pastor teve? Foi revelado aqui isso. Bem grande. Ele disse, ele vai pôr a chave e vai abrir essa porta segunda-feira. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que significa. Mas eu vi a porta grande, como se fosse a porta de um depósito numa montanha. Sabe quando você vê um filme de guerra, assim, tipo Segunda Guerra, que os caras encontram uma porta velha e abria. Eu não vi o que tinha lá dentro. Ele disse, o presidente Bolsonaro vai abrir essa porta segunda-feira. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, irmão. Eu estou só te contando o que Deus falou para mim. E isso vai começar a acontecer, vai ser o primeiro dia, o gatilho, hoje. Hoje, eu não vou especular, dizer para você, eu não sei, só estou te contando o que Deus me falou. E ele disse, mas avise o meu povo que os meus eu vou guardar. Eu vou guardar. Mas os dias maus começam segunda-feira. Deus falou sábado para mim, hoje já é segunda, então eu estou te contando. Ok? O Senhor falou para mim que muitas pessoas vão começar a ser presas, vai gerar um terror no mundo político, porque tem muita gente roubando, muita gente no nosso país, muita gente. E a Polícia Federal vai começar a prender todo mundo numa mudança de comportamento da Polícia Federal. Mudança, até agora não prenderam ninguém, né? Como se estivesse abrindo a porta. É uma coisa assim, eu não sei explicar para você. Mas não tem a ver com essa ação, né? Ou talvez tenha, do presidente Bolsonaro, que Deus me mostrou, daquela revelação da grande porta que estava se abrindo. Entendeu? Deus me deu uma visão e deu uma revelação. Ele me falou sobre algumas pessoas que eu não vou falar para você porque são recados particulares, que eu já mandei alguns e vou mandar outros. Deus me mostrou grandes autoridades fazendo algumas coisas, pessoas conhecidíssimas, entendeu? E essas eu vou mandar, já mandei 2 mensagens para alguns que eu tenho contato, para outros eu ainda não tenho, mas eu tenho pessoas próximas, eu já estou mandando uma mensagem de Deus para algumas pessoas. E Deus me mostrou uma pessoa e disse que essa pessoa vai ser a espada de Deus para fazer justiça, para você ter uma noção do que vai acontecer. Entendeu? Eu vi uma pessoa muito, 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 muito importante e que eu conheço. E o Senhor falou para mim, manda essa mensagem para essa pessoa. Essa pessoa vai ser a minha espada no Brasil para fazer justiça. Então, meu queridão, você preste muita atenção, né, em como está a tua vida, como as coisas estão. Eu já tenho falado aí para você muita coisa, né, muitas coisas para você se preparar, porque pelo jeito agora a coisa vai andar e as coisas vão acontecer. Tá bom? Vamos orar, que já é 10 horas, eu preciso ir. De novo eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu preciso prestar um depoimento na Polícia Federal agora. O cara me ligou já faz uns dias, marcou horário e marcou para 10 horas. Eu não tenho como mudar isso aí. Meu pessoal está aqui, os meus advogados, a gente vai entrar na audiência que é pelo telefone, né? Tá? Para que eu preste depoimento com os esclarecimentos que eles querem que eu faça, eu tenho que fazer. Tá bom, gente? Beleza? Então, depois a gente conversa de tarde e a gente conversa de novo, tá? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o meu povo, a minha igreja, os meus irmãos. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que a gente entenda a tua palavra, para que a gente aprenda a tua palavra, para que nós possamos andar na tua presença e ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse mês de maio que se inicia agora, pedindo que o Senhor abençoe o nosso mês, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe o nosso povo brasileiro, que o Senhor abençoe o nosso presidente Bolsonaro, para que ele se recupere logo, saia logo do hospital, curado e sarado em nome de Jesus. É assim, Deus, que oramos e agradecemos e também te pedimos
que o Senhor possa abençoar essa água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor, para que, quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Tchau.